muito feliz porque mais uma vez eu subi a escadinha ali, consegui. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu falo isso, mas num tom de brincadeira, mas eu glorifico a Deus por ainda eu estar como estou. Amém? Nós vamos falar de um ser que nos dá a direção, que faz com que cresça a nossa fé, que nos ajuda. Sabe, Ele é tudo para nós. É o Espírito Santo do Senhor, conhecido como Consolador, Espírito da verdade, Espírito da alegria, Espírito ajudador. Ele é tudo isso e muito mais. Amém, irmãos? Aleluia. Quando fala nele, a gente sempre lê esse texto aqui, que é Atos, capítulo 2. Aleluia. A partir do verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava atônito e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, Medo, Elamita, e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélito, cretense e árabe. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que é isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesse termo: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Até aqui. Sabe, irmãos, Espírito Santo, nós precisamos entender
como ele é importante na nossa vida, na vida do cristão, porque carregamos eles. O Espírito de Deus está habitando em mim, habitando em você, e é Ele que nos ajuda, nos dá a direção, como eu acabei de falar agora mesmo. Em todas as suas dificuldades, pastor Bruno agora mesmo falou, Ele está com você na tristeza, na alegria, Ele está conosco todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo. Você precisa entender que somos nós que não é bloquear, sabe? Nós impedimos o agir dele em nossas vidas com o nosso desleixo, sabe? Nós somos muito, falar, relaxado com ele, porque ele é tudo para nós e na verdade nós não damos aquele crédito que realmente nós teríamos que dar. Ele é muito importante na nossa vida. O que você não consegue fazer, você pede, ele está ali pronto para te ajudar. E isso é em qualquer situação. Por isso ele é conhecido como o ajudador. E realmente ele nos ajuda. O Espírito Santo, irmãos, nós deixamos ele de lado, não deixamos ele agir em nós, por conta do nosso relaxismo é muito grande com ele, sabe? Nós não fazemos caso, e eu vou dizer para você, ele é tudo para nós, ele é tudo para nós. O Espírito de Deus, ele te dá a direção, o Espírito de Deus, ele te mostra o que você tem que fazer e ele te ajuda a você realizar aquilo que você tem que fazer. Antes nós não tinha o que nós temos agora, que é o privilégio de andar com ele. Antes ele apossava de alguns, realizava a obra difícil que tinha para um homem fazer, ele apossava da pessoa, a obra realizada e ele afastava da pessoa. Isso ele fez com Davi, isso ele fez com Sansão e com mais outras pessoas, mas estou me lembrando deles. Ele apossava da pessoa, mas depois ele saía. Hoje nós temos a permanência dele em nós, sabe? A permanência, irmão. Se você dá liberdade para ele, ele age. Ele age. Como é que damos liberdade para ele? Deixando as coisas que entristecem o coração do Senhor, sabe? E aí ele passa a agir. Mas ele é um ser maravilhoso. Ele espera você deixar. Abrir o seu coração. Eu sempre costumo ensinar, eu falo para as pessoas que vêm conversar comigo, eu falo, olha, amado, você quer mudar, você quer que Deus muda, você precisa dar o teu passo primeiro. Então eu falo, cada mau hábito que você deixa de fazer é um passo para perto do Senhor que você dá. Isso é certo. E mais liberdade que você dá para ele andando, como o pastor estava falando agora, no Espírito. Andando no Espírito. Mas você fazendo a tua vontade, você bloqueia ele. Ele está conosco para sempre. Vamos lá em João. Está aqui pertinho mesmo. João 14.
João 14. Sempre eu costumo não achar, mas achei. João 14, 16 e o 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia! Glórias a Deus. Então, Ele está conosco. Ele fala contigo. Ele fala com você, irmãos. Então nós precisamos procurar caminhar o mais certo possível para que os nossos ouvidos seja sensível quando Ele falar conosco. Ele fala, Ele te alerta, né? Ele te alerta, Ele te avisa. Coisa que você não pode fazer, não deve fazer, Ele te avisa. Sabe? Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Está escrito e é verdade que tudo é possível que crê. Nós precisamos acreditar. Aquela palavra que Jesus falou, vai, e eu vou estar com você todo dia. Eu não posso esquecer disso. Vai, e eu vou estar com você todo dia. Vai, prega a palavra, faz discípulo, batiza, ensina, envia. Eu vou estar contigo. Então nós precisamos guardar isso. Eu guardei isso para mim. E enquanto viver, vai carregar comigo. Eu não vou esquecer disso, né? Tudo que pedi ao Pai em nome do Filho, crendo, eu preciso me lembrar disso o tempo todo. Porque eu vivo orando nas pessoas e eu preciso crer. Como é que eu vou orar, interceder por pessoa se eu não creio? Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que Ele é comigo e Ele é com você. Se você dá liberdade para Ele, Ele age. Amém? Ele fala comigo e fala com você. Eu não sei como que você ouve Ele, não sei se é igual, né? Mas comigo eu ouço. Eu ouço, porque eu tenho muito medo também de confundir. Tem vozes que não é dele. Tem vozes que não é dele. E eu preciso discernir isso aí. A primeira experiência que eu tive com o Espírito de Deus falando comigo, eu me lembro como agora. Parece que isso foi agora. Eu estava descendo fazer uma visita de uma senhora que estava doente a uns 3 quarteirão de casa. E estava indo eu e minha esposa. Nós estávamos caminhando no meio da rua, porque aqueles tempos não tinha muito trânsito. Estava caminhando no meio da rua. E eu conversando com ela e nós ia descendo, porque fica na descida. E eu parei de repente e falei para ela, você me espera aqui que eu vou entrar naquela casa. E ela olhou para mim, ela era assim meia, né, severa. Igual a filha testemunha sempre. Ela pegou no meu braço e falou, o que você guardou nessa casa? Quem que mora aí? Era. Eu falei, não sei, mas eu tenho que ir. E eu deixei ela plantada ali e entrei na casa. A casa estava com a porta meia aberta, meia fechada, entreaberta. E eu empurrei a porta e entrei.
E quando eu entrei, eu vi a irmã Matilde, já estava no último suspiro, ela está ali, estava com a boca, não tinha ar mais, ela ia morrer mesmo. Tinha uma senhora, não me lembro se era 2 ou 3, que estava de joelho ali com os panos na cabeça, orando, e ela morrendo. Do jeito que eu entrei, eu coloquei a mão no rosto dela, na cabeça, porque ela estava com a boca escancarada, esperando o ar. Estava morrendo mesmo. Botei a mão na cabeça dela e pedi para que o Senhor trouxesse o ar para ela. E aí eu saí e fui para a visita, aí que eu fui explicar, para minha esposa o que aconteceu. Mas eu senti o Espírito falar. Ele te ajuda, Ele faz, sabe? Ele está pronto para te ajudar, o Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? E essa foi a primeira de muitas. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Sabe, eu falando em aproveitar o que temos em nós, que habita em nós. Sempre que você lê João 4, João capítulo 4, você vê aquela senhora que foi pegar água e Jesus pediu água para ela e virou aquele, como que judeu pede água para samaritana, aquela coisa toda. Mas aquela mulher, ela não entendia, é claro. Só o fato do Senhor Jesus desviado do destino que ele ia, ele virou para Samaria. E eu fico pensando por uma vida, que era aquela senhora, E aí foi aquela discussão, aquela coisa e tal, e o Senhor pediu água, e aí virou aquele converseiro e tal, você não tem como pegar água, e foi aquela coisa toda. E mais para frente um pouco, ele fala para ela, olha aqui, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai sentir mais sede. Mas ela não entendia aquilo. E o que ela disse? Falou, então eu quero dessa água, porque aí eu não preciso. Eu não quero mais sentir sede. E eu não preciso vir aqui. E o Senhor disse para ela, se você tomar dessa água, ela vai jorrar dentro de você, para a eternidade. Então, a partir do momento que ela pediu aquela água, largou o balde, vasilha, cântaro, e correu. O que ela foi fazer? Irmãos, isso que nós temos que se atentar para isso. Nós, como recebendo a palavra, nós temos que sair, deixar o nosso balde, o cântaro, e sair. O que é o cântaro do nosso balde? São os enroscos que nós temos na vida, que impede de nós receber o melhor que o Senhor tem para nós. Esses são o nosso cântaro e balde, que ela largou e foi. Você vê que, como que é as coisas? Se nós aproveitar o que nós temos essa água, sabe, nós temos essa água. No momento em que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nesse momento, todos os pecados que a gente já cometeu, acaba ali, porque nós reconhecemos Jesus que morreu por nós, e o sangue dele nos limpou. Então, naquele momento, o Espírito de Deus entra em nós. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ir
Nós temos que ir, nós temos que falar. Eu sempre falo, olha, nós precisamos entender que nós temos a boca abençoada que Deus nos deu. Nós temos que usar ela para falar. Chega para abastecer o carro, que eu sempre estou abastecendo. Chega para abastecer o carro, né? O camarada está reclamando, preço de combustível, oportunidade para a palavra. Você vai no mercado, no caixa do mercado, reclama, oportunidade, a palavra. Então você precisa falar. Essa mulher saiu dali, largou tudo e saiu correndo. Quando chegou na cidade, falou para o pessoal, falou, olha, e eu encontrei o homem. O que aconteceu? Aquele pessoal que ela anunciou foi lá onde é no poço ter com Jesus. E dali pronto, uma vida. Uma vida. Sabe, mas nós precisamos dar valor, nós temos que valorizar o que temos em nós. O que temos em nós. E você pode ter certeza, irmão, quanto mais você fizer, mais vai aparecer para você fazer, mais capacitação você vai receber, mais poder você vai ter. Poder. O Espírito está sempre pronto, nós que abafamos ele, com os nossos costumes. Muitas vezes tão pouca coisa para nós, mas é muito para ele. Nós temos que valorizar o Espírito Santo que habita dentro de mim e habita dentro de você. Nós não damos valor para as vidas, nós temos que correr atrás delas. Temos que correr atrás delas. Temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Sabe? Ele fala com você. Ele fala. Irmãos, essas experiências, o que eu estou contando isso aí para você ter ideia como é que funciona. Para mim funciona assim. Para mim funciona assim. Não sei para ti, mas aguça teu ouvido, procura andar o mais correto possível, e aí você vai ouvir. E você vai ouvir. Sabe? Tinha uma senhora lá no Mato Grosso do Sul, a última vez que a gente viu ela foi em 2013, se não me engano, 2014. E aí nunca mais vimos essa senhora. E agora, esses dias, eu falei para a pastora, assim do nada, falei, liga para a Dona Maria para mim. E ela estava agindo uns negócios, dá claro com os negócios lá. Espera aí, já vou. Falei, liga para mim. E aí tornei, falei, você vai, vou ligar. Ligou, chamou, não atendia, eu insisto, e ela aperta aqui, vai, insiste, e ela atendeu. Mas atendeu, eu não podia falar. Só aquele resmungadinho no fundo. Olha como o Espírito de Deus age. Mal é mal eu entendi, ela falou. João, meu nome. Aí ela falou, estou vindo do hospital, mal é mal dá para mim. Câncer, estado terminal, o médico mandou de Campo Grande para Aquidauana para ela ir para casa. Até nesse tempo que nós passamos lá, eu posei umas 2 noites lá na casa dela. Irmãos, e eu disse para ela, porque eu quase não entendi, eu falei, ei, não precisa falar, você só ouve. Aí ela devagarzinho foi falando que ela não podia comer mais, nem beber água, que saiu todo o couro, a pele da boca dela, da garganta, e nem falar não podia mais.
Eu falei, não precisa falar, você só ouve. Você chega na tua casa e fica em paz, porque Jesus vai curar você. Eu preciso confiar. Jesus vai curar você. Irmãos, e ali, orei com ela ali no outro dia, orei de novo. Daí uns 3 dias ligou para dar notícia. Eu já estou tomando sopa, João, e falando. Falei, glória a Deus, eu já estou tomando sopa. Eu glorifiquei a Deus bem alto. Glória a Deus. E ela foi, sabe, restaurando a cada dia. E quando passou mais um mês, mais ou menos, ela ligou de novo, falou, olha, eu estou tão bem, João. Eu falei, graças a Deus. Quem fez isso? Quem fez isso não é Aparecida, nem Jorge, nem nada. É Jesus, porque o Deus dela é Aparecida. Era. Aí eu falei para ela falou, é Jesus. Eu falei, então, o que te impede de você colocar a tua vida na mão desse Jesus? Nada impede, eu aceito. Uma vida. Quando foi agora, ela ligou, acho que semana retrasada, por aí, né, vida? Ela ligou. Falou, João, eu estou ligando para falar que eu estou 100% curada. Sabe? Isso foi através da voz do Espírito de Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona. Aí eu pedi para ela repetir, né, vida? Eu falei, repete isso. Ela falou mais alto ainda. Falou, estou 100% curada. Estava vindo para morrer em casa. Sabe? Nós precisamos valorizar quem está dentro de nós. Eu ouvi a voz, não confundi. Tem muito cuidado com isso. As pessoas têm costume de estar falando Espírito Santo 10, 15 vezes por dia. Espírito Santo, Espírito Santo. Não, foi o Espírito Santo que mandou. Irmão, não faz isso. Não faz isso. Se você soubesse a grandeza que é, se você cuspir no rosto de Jesus, né? Bagunçar com a vida dele, falar mal do nosso todo-poderoso Criador do céu e da terra, você ainda é perdoado e você herda o reino. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você está na roça. Para você ver a grandeza do que é o Espírito ajudador, o Consolador, que Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um Consolador, e é esse que está dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Basta você valorizar. Você precisa só isso, valorizar. Você precisa acreditar que Ele habita em você e Ele está pronto para te ajudar. Amém, irmãos? Eu gosto muito de dar testemunho, porque a minha vida é um testemunho. Então, irmão, eu já vi Deus fazer, e estou vendo, e nessa igreja aqui, você presta atenção, nessa igreja aqui, as coisas estão caminhando para esse rumo, e você está vendo as coisas acontecer. Glória a Deus. Sabe, há pouco tempo começou a mover e isso está indo, e Deus está honrando. A filha falou, pai, nós vamos renovar isso aqui, vamos fazer, né?
porque os filhos vão vir. E Deus, isso é o que? O Espírito falando, dando a direção para ela. E cada dia isso aqui vai, entendeu? A cada dia, Deus vai estar abençoando, irmãos. Quando você está indo meio empurrado, meio puxado, você pinta uma coisa, você quase não acredita. Uma vez o Henrique, o profeta, eu falo em Henrique porque eu só chamo de Henrique, mas nós temos outro Henrique ali. Ele apareceu com uns livrinhos, presta atenção como que é as coisas. Apareceu com uns livrinhos, quem lembra desses livrinhos? Livrinho pequenininho que a gente viu. E eu olhei para ele, olhei para os livrinhos, isso aqui nós vamos ler, isso aqui tal. Peguei e fui ler. Li o primeiro, li o segundo, mais ou menos. O terceiro, mano, o negócio estava no terceiro para mim. Para mim. No terceiro, quando eu peguei o terceiro para ler, eu parei e falei, vida, esse negócio aqui é sério. E foi, nós lemos não sei quantos livrinhos foi que a gente deu, foi 10 livrinhos. Você pedia para ler o outro. Para ler o outro, um irmão lia, passava para o outro. Você não via a hora de pegar o que o irmão estava lendo e acabou. O início do mover de Deus. E de pouco tempo para cá, eu vejo as coisas mudar. Quantos milagres esses dias para cá têm acontecido? Quantos? Vários milagres. Vários milagres. Tem uma irmã, duas irmãs, foi curada de câncer, um irmão curado de câncer. A irmãzinha, a Lili também curada de câncer. Tudo Deus está curando, irmão. Deus está fazendo e vai continuar a fazer. O Espírito Santo de Deus dá a direção. Eu acabei de falar. Ele fala, te dá a direção e você obedece e vai. Não foi o que o pastor Bruno estava pregando agora mesmo? Através da obediência e da fé. Eu não vou falar que a minha fé é bastante, porque a palavra mesmo fala que se fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Então, mas a fé que eu tenho, dá para caminhar um pouco. Como eu estava falando negócio do Espírito de Deus, você não pode estar usando a palavra, esse nome, sem ter certeza. Não faça isso. Tem que ter certeza para você falar. Não, foi o Espírito Santo que mandou. O Espírito Santo pediu para me fazer isso aí, sabe? Eu vejo muita gente fazer isso. Abre a boca, vai muitas vezes por dia, para falar. Não faz isso, irmãos. O Espírito de Deus é contigo. E Ele veio para nos ajudar, nos fazer. Davi, eu estava falando em apossar e deixar. Tinha um camarada de uns 3 metros de altura, né, ou mais, Golias. E ninguém conseguia matar aquele camarada. Ajuntava muita gente, muitos guerreiros, e terminava ele matando todos, porque era grande demais, uma força terrível. Mas apareceu um camarada pequeno.
Você presta atenção nisso. Apareceu um hominho pequeno. Como é que esse homem pequeno, falo pequeno na frente de um, pôde matar? Como que ele pôde matar? O Espírito Santo, esse que está dentro do ser, apossou dele, ele fez a obra e saiu dele. Olha a grandeza que eu falei que nós temos hoje. O valor. É esse mesmo Espírito habita dentro de nós. E nós não ligamos. Nós não ligamos. Nós precisamos dar valor, irmãos. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, libertar, usar, né? Já que Ele é o ajudador, então você tem que ir. Sabe, mas muitas vezes, irmão, eu costumo falar, eu perco às vezes minha paciência, eu falo, você não abre tua boca para pregar a palavra, você aceitou Jesus, você é abençoado, não fala, você fica de boca fechada, que nem sapo de macumba, sapo da boca costurada. Sabe, irmãos, você tem que abrir a boca e falar. Olha, eu estava assim, hoje eu sou assim. Aquele ali estava assim, hoje ele está assim. Quem fez? Jesus. Jesus. Sabe, nós precisamos entender isso. E o Espírito ajudador está em nós para isso. Para isso nós precisamos ir. Nós precisamos entender que Ele habita em nós, Ele para nos ajudar. Você ora, as pessoas são curadas. Você ora, as pessoas é liberta. Sabe? Mas por quê? Eu creio, você crê, então faça, em nome de Jesus. Você precisa ir, irmão. Só assim vai acumular sobre você poder de Deus. Poder de Deus. E quanto crédito que você vai ajuntando com o Senhor. Crédito. As vidas que você ganha. Que no céu, irmão, não entra outra coisa a não ser vida. E isso o Senhor espera de mim, espera de você. Você tem que falar, eis-me aqui, me usa. Eu preciso ser usado, me usa. Sabe, você precisa, irmão. E quanto mais vida você ganhar, mais o Senhor capacita você. Porque assim está escrito. A árvore que dá fruto, o Senhor poda para ela dar mais fruto ainda. O que não dá fruto, Ele corta, aí não dá nada. Então você precisa dar fruto. Que quanto mais você fazer, mais você recebe. É em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu tempo aí, não sei como que está. 15. Um dia, a pastora falou, você se orienta pelo reloginho vermelho. Daqui eu olhava, só via um foguinho, mano. Orei no meu tempo, entrei no tempo do outro e lasquei o pau. Que lixo, rapaz. Irmãos, o que nós estamos precisando? Alguém arrisca falar? Ninguém arrisca. Nós estamos precisando de acreditar, irmão.
Nós precisamos de crer, acreditar. Você quer ver uma coisa, manifesta um demônio e ele fala: irmão, eu não estou preparado. Não é assim? Não é assim que acontece? Eu não, chamo fulano ou chamo a fulana porque eu não estou preparado. Irmão, nós somos preparados desde da hora que nós aceitamos Jesus na nossa vida. Você tem medo, você tem medo. Eu tive medo, uma vez eu fiquei com muito medo. Eu me lembro. Eu fui batendo o queixo de medo, irmão, mas eu fui. Estava muito frio para mim naquele dia. Eram as 11 horas da noite. E eu fui, irmão. Mas eu fui. E eu fui. Estava lá e entrei da porta, já gritei com ele. Mas eu já gritei quase mais de medo. Mas eu expulsei. Eu fui para isso. O ajudador estava comigo, como está agora. E está aí com você. Amém? Ele estava comigo. Mas hoje você fala: não, eu não estou preparado. Irmãos, e por isso que eu estou falando, o que precisa é crer. Pastor Bruno falou agora a mesma coisa que glorifiquei bem alto ali, porque obediência e fé. Olha, irmão, é isso. Nós só precisamos acreditar que o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Você precisa entender, porque nós temos a maior coisa, mais fantástica que pode existir, é o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Sabe, Deus vai fazer. Você que não tem costume de pregar a palavra, mas eu não sei pregar. Você pode muito bem falar: olha, eu estava com uma dor de cabeça terrível ontem, eu pedi para orar, mas Jesus tirou, hein? Mas você acha mais fácil falar: foi a dipirona que eu tomei. Entendeu? A ingratidão, eu falo você. Isso aí, se não fosse aquele chá, tá. Irmão, é o Senhor. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. No momento que você entender isso, se eu falar para você: ergue a tua mão, você que ganhou nesse ano, nós estamos no mês 8. Mês 8. 5 pessoas para Jesus. Só 5. Não é eu? Nós precisamos pregar a palavra, irmão. Nós precisamos testemunhar o que o Senhor faz na nossa vida. Nós precisamos testemunhar. Eu era assim, hoje eu estou assim. Sabe? Faça isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu tenho 10 minutos aí no tempo. Mandei ficar de pé, está vindo um monte de gente aqui para cima. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Vocês me ajudem, irmãos. Tá? Eu vou interceder pela vida de cada um de vocês que Deus trouxe nessa noite. Né? E eu vou pedir para que Deus venha abençoar aqueles tímidos. A timidez, a vergonha e o medo são as 3 coisas que arrasam
com a vida da gente. Não vai esquecer. Vergonha, é timidez. Eu vou pedir para que Deus o abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu estou falando para aqueles que eu não sei falar, eu tenho vergonha, né? Eu não consigo. Mas Deus, eram 12 discípulos, 11 discípulos, né? Eles saíram para pregar. O que aconteceu? Filipe abraçou a causa e saiu doido, pregando e ganhando aquelas pessoas para o reino, né? Eram uns 3, eu acho que mais um pregador mesmo era Filipe. Já os outros você não vê falar nele. Assim somos nós aqui, irmãos. Tem uns que vai, e outros não vai de jeito nenhum. Hein? Mas em nome de Jesus Cristo, eu vou orar com vocês e Deus vai abençoar, porque Ele é bom. Ele é bom. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, Santíssimo Pai, em favor de cada uma dessas vidas que aqui estão, Senhor. Eu oro, meu Deus, ao Senhor, peço que a Tua misericórdia, a Tua graça venha alcançar as pessoas, meu Deus, que sentem vergonha. Pessoa, meu Deus, que tem medo. O acanhamento, meu Pai, tira da vida desse irmão, dessa irmã. Faz com que abra a boca e fala-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa, Santíssimo Deus. Abra os olhos dele, faz com que, meu Pai, perceba a oportunidade que surge na vida deles durante o dia, durante a noite. Oportunidade para eles abrir a boca e falar do Teu amor, da Tua grandeza. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Está escrito, meu Deus, que aquele que pede crendo recebe. Eu estou pedindo ao Senhor, entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e toca em cada uma dessas pessoas, meu Deus. Cada uma dessas pessoas. Abra, Santíssimo Pai, os ouvidos para ouvir do Senhor. Dê discernimento a elas para que ela ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queremos ser usados, Pai. Queremos ser usados. Por isso eu estou te pedindo em nome de Jesus. O Senhor agiu na minha vida, meu Pai. O Senhor agiu na minha vida. Age na vida, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que não tem coragem, meu Pai, de anunciar Cristo. Famílias, meu Deus, estão se desviando, Senhor. Os filhos abandonando os pais, esposa largando o marido se perdendo nas drogas, e os amados de boca fechada, Senhor, podendo bater no portão, tocar a campainha e falar: eu posso te ajudar, eu estou aqui. O que eu posso fazer é pedir para Deus, e Deus vai ajudar você. Deus vai mudar a tua história. Deus mudou a minha e vai mudar a sua também. Ele é o mesmo Deus.
Abençoa essas vidas, meu Deus. Faz com que eles enxerguem, se despertem, meu Pai. Se incomoda com a necessidade do próximo. E que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, tirar esses enroscos da vida deles. E venha usar eles, meu Deus. Venha usar eles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não vou pedir, chamar vocês para vir aqui na frente, mas se tem em nosso meio pessoas que têm muita dificuldade, vai um intercessor aí a orar contigo, para que seja tirado esse medo, essa vergonha, esse acanhamento da sua vida. Se tiver, pode erguer a mão, vai um intercessor, uma intercessora aí com você. Não tem ninguém? Tá tudo beleza. Não esqueça, irmão. Não esqueça disso. Aquilo que Deus fez contigo, testemunho. O Senhor se alegra do testemunho que você der. Ele se alegra. Você recebeu do Senhor? Ergue tua mão aí e fala: olha, eu fui curado. Olha, eu estava assim, agora eu cheguei, agora eu estou assim. Fala. E Deus vai estar abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Que a palavra diz que nós temos que expor os feitos do Senhor em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Ninguém, né? Mas pode apostar que o Senhor ouviu a oração. Amém? Mas comece a pôr em prática isso amanhã. Comece. Ora em casa e fala: eu vou convidar fulano ou fulana para levar no culto hoje à noite. Faz isso. E tenha coragem também de testemunhar, falar assim: olha, eu fiz o que você falou e deu certo aqui, a fulano estou trazendo aqui. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.